Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês, e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, eu senti de falar hoje sobre a mágoa. Seria a mágoa? É uma má água, é um sentimento que fica preso dentro da gente. É aquele sentimento que a gente tem quando muitas vezes nos decepcionamos com outras pessoas, quando algumas relações não dão muito certo, coisas que a gente esperava que acontecessem de uma forma mais leve, acabam decorrendo de uma forma mais trágica, mais problemática. E a gente fica com aquele sentimento guardado dentro da gente, a gente não consegue libertar a outra pessoa dentro de nós, a gente não consegue se libertar daquela outra pessoa, daquela relação, a gente fica com o coração um pouco mais travado, a gente fica muito amargurado, né? E aí, como que a gente pode lidar com essa mágoa que a gente tem às vezes de uma relação que não deu certo, de uma pessoa que muitas vezes prometeu algo pra gente, não conseguiu cumprir, ou não quis cumprir aquilo que tinha prometido, ou como a gente lida com aquele sentimento de amargor, de mágoa, quando se trata de alguém que a gente não esperava um certo tipo de comportamento, e aquela pessoa vai lá e tem um comportamento muito atípico do que a gente imaginava. Às vezes aquela pessoa fala uma palavra ali que nos magoa, fala uma tem algum tipo de postura que nos prejudica, e como que a gente lida com esse sentimento dentro da gente? O importante, gente, é entender que quando a gente fala sobre os nossos sentimentos, quando a gente fala sobre aquilo que a gente está sentindo, a gente tem que perceber que o responsável por aquilo que a gente sente, primeiro é a gente mesmo. Então, sim, os outros nos influenciam, o meio nos influencia, nós temos ali, dependendo do ambiente que a gente tá, dependendo das pessoas que a gente convive naquele dia, a gente vai ter uma possibilidade maior de se sentir bem ou mal, a gente vai ser influenciado. Porém, quem bate o martelo, ou seja, quem decreta se vamos ficar bem ou vamos ficar mal, é nós mesmos. Então, sim, o outro pode vir, pode realizar algo contra mim, pode tentar me influenciar de uma forma mais pesada, o outro pode tentar me magoar, pode tentar me ofender, mas o que vai dizer se eu realmente vou pegar aquilo que o outro está me trazendo e levar para dentro de mim é eu. E aí a gente precisa ter essa responsabilidade pelo que a gente está sentindo, primeiramente, para a gente deixar de ser refém do que os outros fazem com a gente. Aprender a ter aquela resiliência, aprender a ter uma inteligência emocional, relacional, que vai permitir com que mesmo que no exterior não seja o ideal, que as coisas fora da gente, na vida, lá fora, não sejam o ideal, a gente consiga se sentir bem, a gente tenha um centro, a gente tenha um equilíbrio, a gente possa ficar bem, mesmo diante de um caos. Então a gente precisa resgatar essa responsabilidade por aquilo que a gente está sentindo, que muitos de nós não percebemos. Quando a gente fica ali alimentando mágoa, alimentando remorso, alimentando amargura por aquilo que a outra pessoa fez, o que a gente não percebe é que a gente está dando muito poder pro que o outro faz com a gente. Que todo aquele poder que eu tenho sobre digerir as minhas próprias emoções, sobre me autoconhecer, aprender a lidar com a raiva, com a tristeza, com as frustrações, eu tô pegando todo esse poder que eu tenho e toda essa potência que eu tenho de me conhecer, de me trabalhar, eu tô pegando isso e eu tô jogando fora. E aí eu tô ficando à mercê do que o outro faz comigo. Só que eu não entendo nesses momentos, e a gente não entende, que quando a gente fica ali sempre refém do que o outro faz com a gente, quando a gente sempre acha que o outro é culpado por aquilo que a gente sente, a gente está, na verdade, se aprisionando mais naquilo.
A gente tá vivendo, ficando cada vez mais refém da outra pessoa. E a gente não tá mudando nada, a gente só tá se afundando mais na lama. Se estar bem com a gente mesmo dependesse de como os outros nos tratam, a gente tem que perceber que se isso fosse assim, a gente não ia conseguir ficar bem um segundo sequer. Porque a gente tá aqui conversando com uma pessoa, a relação tá legal, tem uma conversa bacana, a gente vai conversar com uma outra, a outra já não tá num bom dia, já teve seus próprios problemas, ou tá ali, tá com raiva, tá triste, e aí a gente já ia mudar de sentimento, ou seja, não tem o mínimo de controle. Então, e ainda mais num lugar com muitas pessoas, às vezes a gente sai pra ir pra trabalhar, às vezes a gente sai pra ir pra algum evento, algum local, e aí vai ser milhares de pessoas, cada uma com seus problemas, cada um com seu emocional de um estado, de um jeito, cada um com seu nível de consciência. Então, se o nosso bem-estar depender de como as outras pessoas nos tratam, a gente sempre vai viver mal. E a gente sempre vai viver uma montanha russa. Então, tô bem uma hora, aí daqui 5 minutos eu tô mal, aí eu já fico triste, aí eu já fico com raiva. Entende? Tá sendo ali uma marionete. A gente não tá tendo inteligência emocional. A gente não tá ali pegando aquilo que é nossa responsabilidade e arcando com ela. A gente tá jogando a responsabilidade daquilo que a gente sente pro outro. Só que o outro, ele só pode ter responsabilidade sobre aquilo que ele sente. O que eu sinto é minha responsabilidade. É claro, gente, que, por exemplo, eu não estou dizendo que o outro pode fazer o que quiser, que não existe karma, que o outro pode fazer o que quiser, que ele tá certo, que você que tá errado, você ofender. Não é desse jeito que eu tô trazendo essa, essa informação aqui. Não é dessa forma que eu quis me expressar se ficou parecendo isso. O que eu quero dizer é que, sim, o outro, principalmente quando se trata de uma relação, de uma amizade, o outro tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele fala pra gente, sobre o que ele promete e não cumpre, sobre as posturas, as atitudes. Então, ele tem sim uma responsabilidade. Como eu já disse, a gente se influencia, a gente tem uma influência do meio, a gente sente essa influência das outras pessoas, principalmente quando a gente tem uma relação muito íntima com o outro. Quando é um parceiro afetivo, ou quando alguém da família é muito próximo, quando é um amigo muito próximo, essa pessoa vai influenciar mais a gente do que as outras. Porém, ainda assim, por mais que o outro ele tenha essa influência, por mais que o outro tenha que ter responsabilidade afetiva com a gente, tenha que ter responsabilidade sobre aquilo que ele fala, sobre aquilo que ele faz com a gente, na relação com a gente, ainda assim, a gente tem que entender que a gente está lidando com pessoas que têm um lado luz e têm um lado sombra, assim como a gente. Que a gente está lidando com pessoas que têm suas limitações, pessoas que têm um lado ali de raiva, que têm uma ponta ali de tristeza, que têm um egoísmo, pessoas que estão em níveis de consciência diferentes, pessoas que têm uma visão de vida diferente da nossa. Então, a gente não pode esperar sempre o mesmo tipo de comportamento da outra pessoa. E é muitas vezes isso que faz com que a gente se magoe o tempo todo. Porque as pessoas, elas têm inúmeros lados. Só que a gente só consegue fixar um lado na nossa cabeça. Então, aquela pessoa é assim. E a gente fica esperando que aquela pessoa sempre reforce o mesmo tipo de lado. Então, essa pessoa aqui, ela é boazinha, então ela tem que ser sempre boazinha. Se ela tiver algum comportamento que não diz que ela é boazinha, pra mim, então ela não é boazinha. Então ela é um carrasco, então eu não gosto dela. E aí a gente não entende que as pessoas têm inúmeros lados. E o que vale dizer também é que enquanto a gente ainda não tiver um profundo conhecimento sobre a gente mesmo, a gente vai viver se projetando nas outras pessoas, esperando coisas que elas não podem nos dar. Então, às vezes, eu tenho uma necessidade de afeto, eu sinto necessidade de expressar o meu afeto, a minha amorosidade, eu gosto de estar ali, de compartilhar as experiências com aquela pessoa, mas pode ser que aquela pessoa, ela não tenha a mesma necessidade que eu naquele momento. Pode ser que ela não goste tanto de mim o quanto eu sinto que ela gosta.
pode ser que ela não sinta tanta afinidade comigo quanto eu imagino. Então eu posso acabar me projetando nessa pessoa achando que ela espera de mim a mesma coisa que eu espero dela. E muitas vezes isso não é verdade. Muitas vezes aquilo que eu espero do outro, o outro ele não pode me trazer. Porque como o nosso conhecimento sobre a gente mesmo é muito pouco, é muito comum que a gente projete as nossas situações, as nossas questões nas outras pessoas. Então a gente não enxerga o outro como ele é. A gente enxerga o outro através dos nossos próprios filtros. E muitas vezes esses filtros são enganosos, nos iludem. Então, a gente vai ter muitos relacionamentos na nossa vida, muitas relações, que nós vamos ver coisas nas outras pessoas e que realmente não existe. E eu não tô falando nem no caso aqui da pessoa ela prometer uma coisa e não cumprir, ou ela fingir que é uma coisa e te iludir. Eu tô falando que, mesmo que a outra pessoa não tenha se comprometido a nada com a gente, mesmo que a outra pessoa não tenha fingido ser outra coisa além dela mesma, ainda assim existem casos, e a gente sabe disso, de pessoas que esperam algum tipo de comportamento do outro, esperam algum tipo de postura do outro e o outro não dá, o outro nunca prometeu, o outro nunca disse que iria ser dessa forma e as pessoas se magoam, as pessoas se frustram. Então, enquanto a gente pegar a responsabilidade dos nossos sentimentos e jogar para outras pessoas, nós vamos estar sendo reféns do que o outro faz com a gente. A gente nunca vai se sentir bem com a gente mesmo, de verdade. A gente nunca vai ter um centro, um equilíbrio interno, porque qualquer coisa que o outro faça, qualquer palavra torta que o outro nos diga, qualquer comportamento do outro que seja diferente daquilo que a gente espera, vai nos trazer é, decepção, a gente vai se sentir frustrado e a gente vai se sentir vítima. E muitas vezes a gente não percebe que em algumas relações, para não dizer todas, o outro ele só tá ali na nossa vida porque a gente, de uma certa forma, permitiu. A gente tem algo de semelhante com o outro. Senão o outro não ia conseguir nem ficar na nossa vida. Então, o que às vezes a gente quer de um jeito cego, fingir que a gente não tem responsabilidade sobre as pessoas que estão na nossa vida, que a gente não tem responsabilidade sobre o que o outro nos faz também, que a gente é sempre vítima, que a gente não tem o poder de nada, que a gente é incapaz, impotente. E isso, muitas vezes, é uma forma da gente continuar naquela postura de vítima, se iludindo e vivendo eternamente magoado de tudo. Sabe, se sentindo uma vítima, o tempo todo se magoando com outras pessoas, o tempo todo se colocando num pedestal, porque é muito comum que a gente faça isso. Eu já fiz isso em vários momentos, eu acredito que todo mundo faz isso em algum momento, quando entra na inconsciência, quando não se observa, quando tá aprendendo ainda, né? E todos nós estamos aprendendo, a gente acaba se pondo ali num pedestal muito alto, achando que a gente é lindo, perfeito, maravilhoso, que a gente tá numa relação e a relação tá ruim por culpa do outro, que a gente não tem nenhuma responsabilidade, que a gente não fez nada, né? Que a gente não alimentou uma postura tóxica que o outro tem com a gente de uma forma indireta, que a gente permitiu que o outro entrasse na nossa vida e permanecesse. Então, muitas vezes a gente quer fingir ali que a gente não tá vendo, que a gente não tá enxergando. A gente muitas vezes se põe num pedestal muito alto e põe o outro como culpado de tudo na nossa vida. Só que o outro, ele tem uma certa influência até a segunda página. Na segunda página, o que vai dizer como a gente se sente é como a gente gere as nossas próprias emoções, o como a gente se autotrabalha, o quanto que a gente se conhece. É isso que vai dizer no final como a gente vai se sentir. Como a gente vai se sentir equilibrado ou não, bem, com bem-estar ou não. É isso que vai determinar. E não necessariamente como o outro nos trata. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes, como eu já disse, a gente se põe num pedestal muito alto, e aí a gente fica naquela postura de, ai, eu vou perdoar essa pessoa dessa vez. Ah, eu vou libertar essa pessoa dessa vez. Essa pessoa fez muito mal pra mim, mas eu vou libertar ela, vou perdoar ela só dessa vez. Como se o poder do perdão estivesse com a gente, como se a gente fosse melhor que a outra pessoa.
E muitas vezes a gente se leva por essa vaidade de achar que a gente não erra, de achar que a gente é lindo, perfeito, maravilhoso, que a gente não tem nada a ver com a relação, a gente não tem nenhuma responsabilidade sobre a relação que a gente vem cultivando, que a gente não cometeu nenhum erro também, que a gente não se equivocou de nenhuma maneira, que a culpa é só do outro. E muitas vezes, essa postura de eu vou perdoar a outra pessoa revela um pouco de arrogância da gente, revela um pouco de vaidade, porque a gente se sente superior ao outro. E aí eu gosto muito de uma ideia que o Arlie Cravo ele fala, que é um coach que traz conteúdos aqui pro YouTube, e aí eu sugiro para vocês amorosamente, para quem sentir afinidade, pesquisar os vídeos dele aqui no YouTube. E ele diz que é o seguinte: se você tá cansado de perdoar alguém, se você tá cansado de perdoar as pessoas, basta que você pare de culpar. A gente precisa viver perdoando os outros porque a gente está culpando. A gente está ali botando um fardo nas costas de todo mundo, achando que a gente é lindo, bonito, maravilhoso, que a gente não erra e que os outros sempre erram. A gente sempre está esperando algo diferente das outras pessoas, sempre tendo expectativa. E é por causa dessas expectativas que a gente sempre se sente mal depois. Só que a gente não entende que às vezes não é o outro que prometeu uma coisa e não cumpriu. Às vezes é a gente que idealizou uma coisa que não existia. E aí depois que a gente idealiza, a gente culpar o outro de que ele não fez aquilo que a gente esperava, percebe que é um pouco uma postura imatura da gente? A gente quer que as outras pessoas tenham um comportamento que nem mesmo elas sabem qual é. A gente quer que elas se encaixem naquele nosso padrão ideal na nossa cabeça, na nossa mente. Só que cada pessoa tem um ideal diferente na própria cabeça. Então, como que a gente vai esperar que as outras pessoas sejam aquilo que a gente espera? Se as pessoas têm vários lados, se as pessoas têm luz e sombra, e se todos nós temos uma vida, uma visão de vida diferente, um nível de consciência diferente. Então pra gente parar de sentir necessidade de perdoar as outras pessoas, sentir necessidade de ficar magoado e se sentindo vítima do mundo, a gente precisa descer desse pedestal que a gente criou, sair desse altar que a gente fez da gente mesmo, pra gente mesmo, e a gente precisa reconhecer que o outro ele erra tanto quanto a gente erra. Que o outro tem o direito de errar, assim como eu tenho o direito de errar. E que pode ser que seja um erro do outro, e pode ser que também seja o meu erro. Pode ser que o outro não tenha cumprido uma coisa que prometeu, pode ser que o outro tenha me enganado, tenha tentado me iludir, mas também pode ser que eu tenha me iludido sozinho. Pode ser que eu tenha esperado algo do outro que o outro nunca pôde me dar. Pode ser que eu esteja equivocado sobre a outra pessoa, que eu não estava alerta o suficiente, que eu não estava consciente o suficiente para entender os sinais que a outra pessoa estava me dando. Isso é ter um pouco mais de maturidade, de reconhecimento sobre também as nossas limitações, as nossas vulnerabilidades, o nosso lado sombra, as nossas expectativas e tirar essa carga das outras pessoas. Porque percebe, o tempo que a gente está ali falando que o outro nos fez mal e nos sentindo vítima, a gente não está melhorando, a gente não está modificando. O que adianta você passar uma vida inteira se sentindo vítima do que outras pessoas fizeram com você e nada nunca mudar? Você sentir necessidade de estar a sua vida inteira se sentindo vítima. Nada vai mudar. Esse seu sentimento não vai mudar. Porque você continua alimentando. Mas se em vez de se sentir vítima, você busca descobrir o que é que você fez, qual postura você teve, que tipo de conduta de vida você teve para trazer essa situação para sua vida, para manter um relacionamento indigno para sua vida, aonde você errou, que expectativa você teve que você não estava enxergando a realidade, e assim você consegue se modificar. E aí, olhando para dentro e se modificando, a situação para de acontecer, de se repetir. E aí você modifica a situação. Ao contrário, se você ficar lá se sentindo vítima, e reclamando, e se sentindo injustiçado, e com mágoa do outro, e tendo que perdoar o outro toda hora, porque toda hora você culpa o outro, né? Falando aqui da ideia que o Arlie Cravo traz, percebe que isso nunca vai mudar? Porque os outros sempre vão errar com a gente. Porque eles são humanos.
Assim como nós sempre vamos errar com os outros, porque também somos humanos. A gente precisa aprender a acolher os nossos próprios erros e também acolher os erros das outras pessoas. Assim, a gente sai daquela postura de vaidade, de ficar naquele pedestal, naquele altar gigante, colocar outras pessoas ali como réis mortais, botar outras pessoas como inferiores a gente e ficar esperando que as outras pessoas façam aquilo que a gente precisa fazer, que é gerir os nossos próprios sentimentos, que é a gente nos tratar bem, que é a gente nos conhecer, que é a gente entrar em contato mais íntimo com a gente, se conhecer, se trabalhar, para até sentir a influência das outras pessoas sobre nós, mas não decretar que tudo aquilo que o outro me faz me afeta. É assim, através do autoconhecimento, saindo dessa vaidade, saindo dessa postura do nosso próprio ego de que a gente é perfeito, de que a gente não erra, é que a gente consegue se libertar da mágoa e da amargura. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de alguém e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.